Olá, Olá, bem-vindo, Renê. tranquilo? Já está ajeitado aqui? Então, Renê, tamo junto de novo, hein, Renê? é isso aí, né? Você mesmo falou, né? Uma semana agitada de lives, né? Eu vi a programação de vocês, está pipocando, muita live, muito tema legal. Sim, Ótimo. movimentando aqui as energias para o nosso segundo semestre. Uhum. É, Queria dar as boas-vindas aqui a quem está entrando no Instagram. Depois eu vou subir essa live no YouTube também, então se você assistir posteriormente no YouTube, a gente fica muito honrado com a presença de vocês aqui. E eu fico muito honrado com a presença do Renê aqui no nosso canal. Mais uma vez, nós já fizemos várias lives juntos, Bem, que estão salvos por aí. Você pode pesquisar no Instagram, no YouTube. Já abordamos diversos assuntos. E confesso que eu vou guardando os mais difíceis para certas pessoas, e uma delas é o Renê. Então, tratar de perigos digitais, pessoal. Essa live é importantíssima, importantíssima e muito delicado. Então, Renê, primeiramente aí eu passo a palavra a você, para você iniciar. legal. Obrigado, Jardel. Né, realmente, eu acho que de todas as lives que a gente fez, eu gosto de todas, mas minha predileta é a da Jornada do Herói, da Star Wars. Essa, essa é muito Imbatível. especial para mim. Sim. É, mas vamos lá, né? São temas que envolvem aí o público psi, né? Onde a gente trabalha com a questão da psicologia, o desenvolvimento pessoal, né? As abordagens, né? De desenvolvimento. E essa temática ela é muito comum hoje em dia nos consultórios, né? Ela entre as hashtags que a gente usou estão, né, os perigos digitais, excesso de tela, Isso. cyberbullying, sexting, demência digital, autismo digital. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Então são pessoas psiquiátricas? Não, não, a gente está falando de eu, você. A gente está falando de todo mundo. O excesso das telas e os perigos que vêm pela falta de consciência no uso das telas. O que acontece? Eu vou, né, isso agora está publicado, tem artigos científicos, né, eu vou rolando a tela e vou me perdendo nas demandas de like, de comentários, de apelos, e eu não percebo que não sou eu que estou usando a mídia digital, estou sendo usado por ela. Né? Então, o Jardel deve ter tido essa matéria na faculdade, eu tive, 1998, Psicologia do Consumidor, né? A gente tinha essa matéria e aí falava exatamente disso, de criar a demanda. Ou seja, como você cria um gatilho, né, de uma coisa que, assim, logicamente eu vou ser generalista agora, mas de uma coisa inútil, mas você cria aquela sensação de tipo, não, se eu tiver isso, se eu tiver essa faca guinso dando uma zoada aí, né, se eu tiver esse, sei lá, descascador de ovos eletrônico, minha vida vai melhorar. Né? Só que a gente está falando não só de produtos, a gente está falando agora de uma mídia de comportamentos. A gente está falando de filtros que vão alterar o aspecto físico do Jardel, do René, vão mudar a voz, vão mudar o jeito, e aí aquela coisa, né? Eu estou no Tinder, aí eu vejo lá o Jardel, falo, nossa, que gatinho, dou match e tal. Aí no dia que a gente se encontra, eu falo, pô, mas Jardel, aqui a foto não é você. Aí o Jardel, eu usei um filtrozinho, Sim. né? E aí a gente percebe que o Jardel se sente pressionado, fica inseguro, baixa autoestima, baixa imagem pessoal, não se sente bem com ele, começa a usar os filtros, piora a autoimagem e insegurança dele, e nos relacionamentos afetivos, o que vai acontecer? A gente vai se afastar cada vez mais. Melhor
eu me relacionar com o avatar do Jardel, que é gostosinho, do que com o Jardel de verdade. Sim. É só um exemplo, gente, tá? Mas isso está acontecendo. Sim. Eu lembro de uma paciente minha que ela ensinou o pai a mexer no Netflix. Isso já faz bastante tempo já. Foi quando começou o Netflix mesmo. E aí ela instalou para o pai e tal. Aí depois, à noite, ela ligou para o pai. Pai, como que tá aí? O que você achou do Netflix? Ele falou assim, nossa, eu adorei, filho. Só que eu tô achando estranho que já faz 7 horas que eu tô vendo um filme que não acaba. Por quê? Porque ele entrou numa série e foi um capítulo depois do outro, e ele não entendeu, sabe? E é mais ou menos assim. A gente fica hipnotizado. E é uma engenharia construída para isso. Quando a gente começa a ver o feed, né? O feed ele é feito para isso. São informações rápidas com um pequeno exercício de dedo, né? Você já vai para outra, já vai para outra, já vai para outra, já vai para outra. Você entra num estado ali que a gente pode dizer até um estado hipnótico. E aí o tempo passa de maneira diferente. E eu acho que é importante a gente começar a live também dizendo por que chegamos nesse ponto, né? Eu acredito que tem tanto o avanço tecnológico que já estava acontecendo, porém a gente juntou com a pandemia. Eu lembro que na pandemia, no início da pandemia, o Zoom, pessoal, ele era um programa praticamente desconhecido. As lives do Instagram, elas caíam depois de 1 hora automaticamente, não salvava. Era uma coisa tão precária. Então pensem comigo o tanto que essa tecnologia ela avançou nesses últimos anos. Por quê? Porque a gente teve uma altíssima demanda de pessoas em casa, presas, e a tecnologia era a única coisa que elas tinham para fazer. E aí, o mundo pós-pandemia, ele retornou ao normal, mas não o normal que era antes, é um novo normal. E para esse novo normal, as pessoas estão impactadas. É um novo normal que os adolescentes, principalmente, eu acho que as crianças e os adolescentes são os que mais estão impactados, porque eles passaram anos cruciais ali do desenvolvimento deles, presos, voltados a essa tecnologia. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Por que a gente chegou nesse ponto? E a tecnologia, ela traz muitas vantagens, por exemplo, essa live. Eu estou aqui em Paulínia, interior de São Paulo. Você está onde hoje, René? Estou em São Paulo. São Paulo, aí ó, 100, 200 quilômetros. Só que a gente está aqui com pessoas do Brasil todo e eu não duvido que tenha gente de fora do país. Eu estou sentado na minha casa, o Renê está na casa dele, vocês estão na casa de vocês e a gente está juntos. Olha que lindo isso. Antigamente, para eu encontrar o Renê, a gente teria que viajar. Vocês possivelmente não estariam com a gente, porque tem gente de outro país, era tudo muito mais difícil. Então, a tecnologia ela é algo fantástico. Ela possibilitou muitas questões. Os cursos, eles estão muito fortes, estão barateados também. Hoje, com menos de R$ 1.000, você compra diversos cursos no Hotmart de altíssima qualidade. Então, tem tudo isso de bom, porém, ao mesmo tempo que a gente aproxima para o bem, a gente também aproxima para o mal. E aí a gente vai entrar nesses perigos. Mas vamos lá, Renê, essa questão que eu falei agora, você tem algo a complementar? É aquela coisa, né? Nem o Jardel, nem eu, a gente quer demonizar a internet. Esse não é o nosso objetivo, a gente sabe os benefícios. Aliás, a gente conseguiu passar pela pandemia graças aos avanços, né? O Jardel e eu mesmo, nós nos juntamos para fazer lives e realmente abriu outro segmento de negócios. O Jardel hoje está lá na Hotmart, tem curso, eu tenho cursos, quer dizer, abriu outro segmento, outras possibilidades, realmente conectou. A gente não está falando que ela é ruim. A questão é que é o que a gente tem falado nos artigos, tem falado nas lives, ela veio muito rápido, né? E como diz Bauman, né, Zygmunt Bauman, modernidade líquida, é o imediatismo, é o narcisismo, tem que ser, né, um imperativo, né, sem limites, sem fronteiras. Né? Então,
O Jardel até me mandou um vídeo aí, né, sobre os excessos, né, nas mídias sociais, bem impactante, até legal depois você compartilhar com as pessoas que têm interesse nesse material. Que é aquela coisa, a gente, até do ponto de vista de legislação, existem certas coisas que não tem controle, que não tem como... São crimes, mas você não tem ferramentas para enquadrá-los como crimes, como, por exemplo, o cyberbullying, que é uma questão séria nas escolas, é uma questão séria do nosso tecido social, né? Sim, existe a polícia digital, ela está se desenvolvendo, nós sabemos que existe um esforço em relação a isso. Só que a gente percebe que a internet, talvez os excessos dela, deram 100 passos e agora a ordem está dando uns 2 passinhos atrás, assim, tipo, não, peraí, tô chegando. E aí a gente faz um apelo, ou talvez uma reflexão crítica sobre como é que você está usando a internet. Como é que você está a par ou não do que seus filhos estão assistindo, ao que eles estão sendo expostos. Porque o que está acontecendo no meu consultório é que muitas vezes, quando eu acompanho as crianças e os adolescentes, nas mídias sociais, no celular, há conteúdo inadequado. Eles ainda não têm maturidade para aquilo. Vocês viram, faz 2 semanas atrás, saiu uma notícia na BBC, vários profissionais aqui no Instagram falaram, a questão do jogo do tigrinho, aquele jogo de aposta, puxando crianças, né? Jovens influenciadores. Aí você cria um nome bonito desse, né? Jardel, você é um influencer. Ai, que legal, olha só, meu filho é um influenciador. Gente, é um jogo de aposta. De aposta. Tem outra coisa aí no meio, tem sexualidade, tem excessos, tem bebida, tal. Quer dizer, é um mundo adulto onde... Ah, não, mas meu filho de 12 anos, ele é super maduro. Cara, não está ainda na idade para isso. Não queiram acelerar tanto esses processos, né? Como seres psicológicos, biopsicossociais, nós temos um processo, nós temos etapas. Dá para pular? Dá para pular. A questão é que isso é traumático. Isso vai ter consequências lá na frente. Quer dizer, é esse olhar que o Jardel e eu colocamos, e aí a gente fala, cara, tem um perigo aí. E é isso que a gente está trazendo como os perigos, né, da rede, os perigos da internet. Né? Porque existem, e querendo ou não, o Jardel, eu, os adultos que estão assistindo, nós somos os agentes de controle, de verificação e de mudança para os jovens e crianças, porque nós somos modelo, ainda somos modelo. E a gente tem que aproveitar que a gente ainda é modelo, que a gente ainda tem pessoas que estão nos assistindo nas lives, né? Exatamente para isso. Cara, será que faz sentido isso que ele está falando? Deixa eu verificar aqui em casa. Deixa eu ver se é assim mesmo. Sim, a gente tem um problema sério que é o quê, né? Existe uma hierarquia dos pais para os filhos, assim, os pais são maiores que os filhos, sim. Por um outro lado, a gente tem um avanço tecnológico tão grande que muitos pais não acompanharam esse avanço. E a gente tem filhos sabendo mais de tecnologia que os pais. Então, isso é um conflito hierárquico. Os pais são maiores que os filhos, porém, em conhecimento tecnológico, os filhos são maiores que os pais. E isso gera conflitos. E também eu queria fazer aqui um apelo, né, aos pais que estão assistindo a gente. Não adianta mais usar o termo, né, eu não sei, eu não entendo disso. O chamado analfabetismo tecnológico. Eu não entendo nada dessas coisas. Vocês precisam entender. Por quê? Porque existe um perigo agora, atuante, no mundo digital, e que você é responsável pelos seus filhos. Então, se você não sabe, você vai precisar aprender, mesmo que você não queira aprender, mesmo que você tenha preguiça de aprender,
mesmo que você não tenha interesse, você, enquanto pai, você precisa entender. Sabe por que você precisa entender? Não porque você vai ficar lá mexendo nos programas, mas porque você precisa fiscalizar os seus filhos menores de idade. Porque se você não fizer isso, você está assistindo a live agora e você acha que seu filho está tranquilo no quarto dele e ele às vezes está sendo abusado. Às vezes ele está investindo no tigrinho agora e você nem sabe, porque você nem sabe o que é isso. Então acho que esse é o primeiro apelo da live, né, Renê? Para os pais se conscientizarem que eles precisam sim aprender. Aprender para cuidar dos filhos. O que você acha, né? Cuidar, sim. Você mesmo falou, né? Aprender, isso tem que ser construído. Isso. Né? Ontem mesmo eu postei isso. Né? O Jardel sabe, eu tenho alguns livros voltados aí para orientação familiar. Né? Quer dizer, o psicólogo, ele não vai ensinar a criança, ele não vai educar a criança. Ele vai orientar os pais como estabelecer os melhores limites, fronteiras, caminhos e possibilidades, né, no dia a dia. Então, o que aconteceu? Só para trazer um exemplo. Né? Um garoto estava jogando Free Fire. Agora não me lembro se era Free Fire ou Fortnite. Era um desses jogos de tiro. Né? Inclusive, vale a ressalva, o menino tem 10 anos. E são jogos onde você ganha pontos se você estoura a cabeça do outro. Né? Então, né? Esse é um parênteses importante. Né? E aí, ele estava investindo no personagem dele, quer dizer, comprando roupinha, tal. Parece antigamente, né, que a gente comprava arminhas para os nossos comandos em ação, as meninas compravam a roupinha para Barbie. Sim. Fazem isso com boneca. Só que isso vale dinheiro de verdade. Então, o que ele fez? Né? Porque ele não entende de dinheiro, mas ele entende que algumas coisas funcionam. Então, ele pegou o cartão de crédito da mãe e ele comprou eles chamam de... Né, meio que a camuflagem da skin. Skin, isso. Ele comprou skin da arma que custou $500. Nossa. Só que detalhe, né? Ele pôs no cartão de crédito, a mãe só descobriu isso um mês depois. Você imagina, né? Só que já que funcionou, ele continuou comprando, né? Então essa de $500 foi a mais cara. Ele continuou comprando. Resumo, o sistema foi hackeado, né? O celular dele foi hackeado e um hacker lá na Rússia, que isso foi investigado, usou o cartão de crédito dessa mãe, né? Que descobriu um rombo de, eu acho que era R$70 mil. Né? Só que R$70 mil não estornáveis, porque eles foram realmente investidos, né? Ou teve a autorização do usuário. Sim, né? Sim. Só que aí trouxe para o consultório, olha que absurdo, E eu falei, pô, mãe, tem que ver, né, os jogos que ele tem, inclusive esse é um jogo violento, tal. Você de vez em quando dá uma verificada? Eu não tenho a senha do meu filho. Então, mas como que não tem a senha do filho? Como? Quer dizer, cai por terra tudo que você acabou de falar de hierarquia. Exatamente. Cai por terra. Né? E, na verdade, essa questão eu entendo, né? Ah, mas é a privacidade do meu filho. Você, como pai, como mãe, você está cuidando, né? Então, na hora que a gente chega, como uma colega falou aqui, ó, esse programa não é adequado, você não vai assistir, ponto. Isso é um cuidado dos pais. Não é, porque eu estou privando meu filho. Não, é educação. Olha, na nossa casa a gente não tem esse valor. A gente tem esse aqui. Quando você for mais velho, quando você pagar a tua internet, quando você pagar o celular, quando você pagar a skin com o teu dinheiro, você faz o que você quiser, meu filho. Mas, por enquanto, vai passar pelo nosso filtro. É verdade, passa pelo filtro dos pais. Sim. Privacidade vem com maturidade. Tá? Então, assim, seu filho realmente tem maturidade? E aí a gente vai entrando, né, nas nossas questões. Eu separei 3 temas principais, né, para a gente trabalhar, que são os vícios em jogos, os abusos sexuais e o estelionato amoroso. Como o René começou falando do tigrinho, né, a gente pode começar com os vícios em jogos mesmo, que não são muito diferentes dos vícios que a gente tem, né, na vida. Eu arrisco dizer que
a maioria, se não todas as pessoas têm certos tipos de vício, é que os vícios eles se manifestam das mais diversas maneiras, né? O vício pode ser aquele chocolate que você precisa comer todos os dias. O que é o vício, né, Renê? Depois você pode pontuar, mas na minha visão, o vício é aquele tipo de comportamento que prende você. Então, assim, é quando você deixa de ter o domínio sobre uma determinada atitude e essa atitude passa a ter domínio sobre você. E os vícios, eles nos prendem, e a partir do momento que nos prendem, eles impedem o nosso livre-arbítrio, né? O nosso seguir com a vida de maneira leve. E aí, para a gente falar, né? Acho que a gente pode falar de vício, mas antes disso, né? O que leva a pessoa a cair num vício com relação ao tigrinho, que também eu acho que é uma causa raiz para as outras questões também, Renê, que é, primeiro, um vazio humano muito grande que a pessoa tem, que ela busca preencher através, aí pode ser o vício, pode ser um amor falso que surge na internet, e pode ser também um relacionamento que se torna abusivo, mas tudo tem a ver com o vazio. E além do vazio, um atalho, Renê, eu vejo atalhos. Então, assim, ó, ganhar dinheiro dá trabalho? Dá trabalho. Ganhar dinheiro é coisa de adulto? É de adulto. Mas e se eu jogar no Tigrinho? Eu posso colocar R$ 100 e ganhar 5.000. Então, por que eu vou buscar um trabalho, trabalhar o mês inteiro, dá para ganhar 5.000, se eu posso fazer uma aposta e ganhar? Então, olha só, eu tenho um vazio que eu preencho com o jogo e, ao mesmo tempo, eu busco um atalho para ganhar dinheiro fácil. Isso quando a gente fala de vício nesses tipos de jogos de azar, tá? Mas aí a gente vai daqui a pouco para as outras questões. O que você acha disso, Renê? Boa. Até selecionei uns livros aqui para indicar. Esse específico do vício, ele entra na questão da dopamina, sim, né? Sim. Ou seja, o quanto as mídias sociais trabalham com a troca, né, de likes, compartilhamentos por, olha, novidade, não perca, só hoje, e a pessoa, cara, vou. E a doutora Anna Lembke, no livro Nação Dopamina, ela fala do vício de internet. E ela fala que os gatilhos que mantêm o René, né, porque isso tá para todo mundo, que mantém o René num vídeo bobinho do Facebook, do Instagram, do TikTok, por 2 minutinhos, e esses 2 minutinhos de repente viraram 1h30, porque existe um gatilho de vício, é viciante. Né? Então, o exemplo que você trouxe do Netflix é fantástico. Né? Quer dizer, uma pessoa que desconhecia, né, esse funcionamento, né? Porque muitas pessoas falam, meu, cara também, né? Olha só, como que ele não percebeu? Você não conhece. Né? E é da mesma coisa, né? Eu te ofereço uma droga que você não conhece, eu falo, não, isso aqui é uma balinha, né? De repente, você vai cair num golpe. E o Netflix, ele emenda um no outro. Você não precisa dar play, nada. Acaba um, já vem o outro, já vem o outro, já vem o outro, já vem o outro. Ele é feito para isso, né? Para hipnotizar a gente. Exato. Feito para isso e com aquela coisa do ritmo, né? Inclusive do som. Não sei se vocês já perceberam, às vezes vocês estão assistindo o Netflix, de repente você fala, nossa, tá alto isso. E assim, você percebe que você não alterou o som. Algo, né, aumenta e aí o piscar, né, o vibrar, que inclusive isso é muito comum nos videogames, né, que são gatilhos, esse piscar, tanto que alguns jogos de videogame, inclusive, vêm com um aviso falando, olha, se você sofre de problemas neurológicos, como epilepsia, né? esse jogo não é adequado, porque a pessoa pode ter uma crise, né? E é fato, vários jogos têm isso. Por quê? É para te manter ligadão. Né? Então, a própria luz do celular, né, se eu me aproximar, vocês vão ver que ela fica ainda mais forte no meu rosto. Ela puxa você, é como se ela te sugasse para dentro. Né? Presta atenção, fica antenado, olha, dá like, compartilha. Isso é um vício. E assim, isso tem a ver com o nosso professor, né? Que falava disso. Bert Hellinger, no livro A Cura, fala, é viciado aquele a quem
falta algo. Isso. E não existe pertencimento maior, né, Jardel, do fato de eu participar de uma mídia, de eu dar um coraçãozinho, de eu bater palma, de eu compartilhar. Olha, Jardel, você viu aqui, que muito legal, tal. Então, é um senso de pertencimento. Isso não é ruim, só que é frágil. É muito frágil porque é virtual, né? E aí eu trago esse livro aqui tem um artigo meu, né? E o título do meu artigo é Desconectados do corpo, conectados na rede. Né? Então, eu estou trocando, você falou do atalho, né? Eu estou trocando aquele abraço que a gente deu no seu lançamento por, de repente, um abraço virtual. Sim. Logicamente, é um reconhecimento, é um gesto, mas não é a mesma coisa. O perigo é eu acreditar que é a mesma coisa. E aí eu vou ficar cada vez mais limitado a esse quadrado, a esse retângulo, dependendo da mídia que você está usando, e achar, não, a minha parte está sendo feita. Né? E eu vou me afastando dos vínculos, das relações e das consequências. Quais são as consequências? Da relação, os limites, o agrado, o desagrado. Frustrações. As frustrações. Frustrações, René. E aí tem aquela coisa, né? De repente eu estou conversando com você, você fala uma coisa que eu não gostei, né? A gente está aqui na live, eu te bloqueio. Pronto, né? Ups, caiu. Tá cancelado. Cancelei o Jardel. Né? E aí eu sinto assim, tá resolvido. Gente, na vida real não é assim, tem que conversar. E onde que isso está acontecendo também, Jardel? Nos relacionamentos amorosos. Tem gente brigando pelo WhatsApp. Sim. Não dá certo. Não dá certo. O próprio relacionamento à distância, né, René? Eu não recomendo, né? O relacionamento à distância. Aliás, é claro que existem exceções. Alguém vai escrever assim: ah, mas eu conheci meu marido em outro estado, deu certo. Sim, pode dar certo. Agora, estatisticamente, você concorda que se você conhecer alguém da sua região, é bem mais fácil desse relacionamento acontecer? Imagina você se relacionar com alguém de outro estado. Imagina o preço da passagem aérea. Quantas vezes vocês vão se ver por ano? Vai ser um relacionamento mais difícil, mais custoso e também mais superficial. Por quê? Porque você está namorando há 3 anos uma pessoa, mas quantas horas úteis, vamos chamar assim, quantas horas úteis de namoro você teve? Aliás, eu vou além disso, René. Por que você escolheu alguém para namorar tão distante? Porque você também não está disponível. E aí o que acontece? Você não está disponível para o amor, mas você precisa contar uma historinha para você mesmo e para a sociedade de que você é bem resolvida na parte amorosa. Então o que você faz? Você cria um namoro. Aí você põe lá no Instagram, estou namorando, aí tira foto lá de mãozinha dada, tal. Aí você resolve essa questão para a sociedade, ou seja, o René tem uma namorada, pronto. Só que, na verdade, não é um relacionamento. Não é um relacionamento. E aí os anos vão passando, e essas pessoas, ou elas estão duas indisponíveis, ou você tem uma indisponível que está levando essa que está disponível a perder muitos anos da vida dela. Quando vai chegar lá na frente, esse relacionamento muitas vezes não vai se tornar um casamento presencial, né, René? Não. E aí eu vou usar um termo que você usou, né? Você usou o atalho e você usou o vazio. Isso. Então eu vou chegar com esse tema do tapa-buraco, né? Já existem hoje pessoas que estão se relacionando com inteligências artificiais. Ao exemplo daquele filme, né, que chama Her, né, onde o cara se relaciona com um AI, né? Assim como tem gente fazendo terapia com AI, né? Até aí é uma disponibilidade, é uma possibilidade, só que o que está acontecendo? Eu estou tapando um vazio. E como o Jardel acabou de falar, eu estou criando uma ficção. Não estou me relacionando. Só que e o corpo? E o sexo? E o beijo? E o abraço? E as questões que vêm junto com
com a relação, que são questões sim frustrantes, são questões sim difíceis, mas que fazem com que eu vá me transformando, eu vá amadurecendo. E se eu ficar numa linha reta, porque o relacionamento com a inteligência artificial, ele está indo de acordo com a minha programação, né? Neuroticamente sob controle. Sim. E o vazio? O vazio está lá pressionando a tampa do bueiro. O vazio, ele quer sair, né? E eu falo, não, tudo bem, eu não preciso disso. Sabe, é muito mais simples, né? A pessoa não me decepciona, a pessoa não retruca, a pessoa não faz eu perder meu controle, estou super bem, né? Mas eu estou me desconectando do corpo, porque querendo ou não relacionar-se com o outro, é relacionar-se com você. Sim. É você estar em contato com as suas dificuldades, os seus vazios, os seus vícios, as suas repetições. Quer dizer, isso tudo você está dando um delete e está criando a relação perfeita, que é aquela que você pode controlar todas as variáveis. Inclusive, a inteligência artificial não morre, né? Olha que coisa linda, Jardel. Eu jamais vou perdê-la. Ela sempre vai ser assim. Ela não vai embora, não vai embora. Você sabe que existe, Renê, uma profissão nova que se chama faz nada? Você já ouviu falar disso, não? Já ouvi. É o faz nada. Aí tem até uma reportagem, vocês podem buscar no YouTube depois, faz nada, uma reportagem. O que é o faz nada? É uma pessoa... Aí foram entrevistar os faz nada, né? Aí pergunta pro cara assim, por que você é um faz nada? Ele falou assim, eu tinha muito problema no trabalho, em empresa. Aí um chefe falou para mim, você não sabe fazer nada. Aí ele falou assim, é verdade, eu acho que a minha especialidade é fazer nada. Aí ele se tornou um faz nada. O faz nada é assim, você contrata ele, aí ele vai para ficar quieto do seu lado. Aí foram entrevistar quem contrata os faz nada. Aí entrevistaram uma mulher lá. Eu queria muito ir numa festa, mas não queria ir sozinha. Então eu contratei um faz nada. Aí o faz nada ficou lá do lado dela, acompanhando ela nessa festa que ela queria ir. Aí uma outra queria comemorar o aniversário. Aí não tinha com quem comemorar. Olha isso, pessoal. Olha o vazio que a gente está comentando nessa live. Esse vazio humano, vazio da sociedade atual. Ela não tem com quem comemorar o aniversário dela. Aí ela contrata um faz nada para ir no restaurante para ficar lá. Aí perguntaram, mas o faz nada, como que você trabalha? Ele falou assim, eu fico aqui sem fazer nada. Aí se a pessoa fala comigo, eu respondo. Se ela não fala, eu fico aqui. Aí, mais um cliente, Renê, um café. Aí foram entrevistados no café. Falou assim, olha, o café, ninguém entra num café vazio, né? Então a gente contrata faz nadas para ficarem tomando café. Aí outros clientes entram no café de ver as pessoas. Olha isso já existe, tá, pessoal? Já existe. É aquela coisa, né? Ouvindo o Jardel, parece que o Jardel tá tirando um barato para nossa cara, mas é verdade. É verdade. Isso é assim, infelizmente, o Jardel traz verdades. É verdade. Eu vou falar um palavrão, Jardel. Que bosta! Porque, cara, o que é isso? É verdade, eu vou colocar, depois que a gente encerrar aqui, eu vou pôr no meu story, vou marcar o Renê, vou pôr a reportagem para vocês assistirem, que isso existe, tá, pessoal? E aí, então a gente estava falando do vazio, o vazio que faz a pessoa preencher com, de repente, um joguinho, o joguinho que tem a dopamina que o Renê falou, que também leva a esse atalho de dinheiro rápido, fácil. E aí que a gente entra também nos problemas da geração Z, que essa é uma outra live que eu quero fazer com você, viu, Renê? A geração neném, né? O que é a geração neném? Nem estuda, nem trabalha. Que é essa geração dos jovens atuais que não estão muito afim de trabalhar, ficar 8 horas numa empresa para ganhar um salário fixo CLT. Não, eles querem ficar jogando o jogo do tigrinho. E isso está uma crise séria no mercado de trabalho. Mas aqui é um tema para uma próxima live, tá? Vamos voltar aqui para os perigos digitais. Então, existe esse vazio que prende essa pessoa nesse vício. E aí a pessoa ela vai se endividando. Por quê? Porque tem um termo que é assim, né? Sempre a mesa ganha, sempre a casa ganha. Em cassino é assim, pessoal. Você pode ir num cassino e ter a sorte de ganhar lá. Você joga R$100, ganha 1.000. Só que se você ficar jogando, no fim das contas, você vai sempre perder. Por quê? Porque o cassino é uma empresa, essa empresa precisa ter lucro.
Então, a casa sempre ganha. Então, o tigrinho, por mais que ele dê um prêmio para um ou para outro, ele sempre vai ganhar. E aí a pessoa ela ganha 1.000, aí tem essa explosão de dopamina, ela fica em êxtase, ela fica excitada, ela fala, nossa, então, para que eu vou trabalhar? Eu vou ficar aqui. Eu sou um neném mesmo, eu gosto de ficar aqui, então eu vou ficar aqui ganhando dinheiro só com o tigrinho. Só que esse 1.000 é uma ilusão. Ela vai gastar todo esse 1.000 jogando, e depois mais 1.000, depois mais 1.000, depois mais 1.000. Aí ela vai ficar endividada, aí ela vai fazer um empréstimo no banco, na ideia de que esse empréstimo vai fazer ela ganhar uma bolada para tampar essa dívida que ela já tem e ter lucro. Ela não vai conseguir ganhar, e aí vira essa bola de neve. E vocês podem pesquisar na internet, tem muita gente endividada com os jogos, tá, pessoal? Não só tigrinho, com os jogos digitais. Certo, René? Tanto que isso virou uma questão policial, né, na Inglaterra, onde a Scotland Yard e outras unidades estão acompanhando de perto, porque assim, o índice de endividamento era tal que começou a afetar a economia, né? Porque, logicamente, o cara estava se endividando para o jogo, estava dando dinheiro para o jogo, e aí outros... Porque é sistêmico, né? O nosso dinheiro, ele gira, né? Ele gira por tudo. E aí parou de girar, porque estava focado no lugar. Então, criou-se uma crise maior. Não é só o jogo caça-níquel. É tudo o que um jogo de azar, como a colega coloca aí, implica na vida familiar, relacional, social, profissional da pessoa. Eu vou trazer um outro paralelo, que é parecido com o Faz Nada, que o Jardel trouxe, só que numa outra perspectiva. Japão, as pessoas trabalham muito online, e realmente trabalham, às vezes 12, 14 horas online. E elas não têm tempo de atualizar as mídias sociais. E aí elas percebem que elas não têm tempo de fazer o jantar, de preparar a marmita do almoço do dia seguinte. Quer dizer, essas coisas que são do dia a dia. Elas percebem que elas estão extremamente solitárias. E aí elas pensaram, vou pagar um psicólogo para conversar com o psicólogo. E dentro da psicologia a gente tem uma área que é o acompanhante terapêutico, que é aquela pessoa que te acompanha nos lugares, muitas vezes lugares difíceis para você ir, com um viés terapêutico. E o Japão começou a investir em amigos pagos. Ou seja, assim como o Faz Nada, são pessoas que trabalham muito e elas não conseguiram fazer amizade, não tem com quem conversar. Então aí elas contratam... A hora do amigo, Renê. Paga a hora do amigo. E é bem isso. Também tem uma reportagem, se eu não me engano, é na BBC ou na CNN, do cara que contrata uma senhora, né, que é dona de empresa, que ela contrata um menino jovem para tomar café com ela e conversar sobre amenidades. Ela não quer falar de política, ela não quer falar de economia, ela quer falar de amenidades. Ela ainda escolhe o assunto, né? O amigo, eu vou te pagar para você falar desse assunto comigo. Exato. Vamos falar de futebol, vamos falar das hortênsias que estão no jardim, vamos falar da gripe, vamos falar do Covid, mas me fala de uma coisa para eu sair um pouco desse burnout, desse foco que eu tenho, dessa estafa que eu tenho do meu trabalho, né? Então, é uma outra profissão, mas também é um sintoma social de desconexão. Eu tenho que pagar para poder conversar com alguém. Ah, Renê, mas quando eu vou com você como psicólogo é a mesma coisa. Sim, né? E o foco da psicologia é exatamente uma perspectiva de fora para você se localizar no meio profissional, relacional, o que está acontecendo, como está acontecendo. Só que a gente está falando de pessoas que estão pagando diariamente para ter alguém que escute elas, que converse com elas, né? Isso mostra esse vazio que o Jardel falou lá no começo. É um buraco. Sim. E por falar em vazio, é o mesmo vazio que faz a pessoa cair no estelionato amoroso, que é o nosso próximo tema da live, que também está em alta.
e aí as pessoas assistem e falam assim, uai, mas como que ela caiu numa história dessa? Pessoal, para quem está carente, para quem está com esse vazio, e chega alguém que ele é um profissional, entendam isso. É uma pessoa que está chegando para te dar um golpe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estudar você. Ele vai, muitas vezes, pesquisar seu Instagram. Ele vai ver as suas vontades, as suas preferências. E ele vai aparecer moldado para você. Então, vamos supor que você goste muito de fazer trilha. Então, ele vai chegar para você, ele vai anotar tudo isso. Então, quando você perguntar para ele, e aí, do que você gosta de fazer? Ele vai falar assim, eu adoro trilha. Aí você vai falar assim, nossa, eu também. Parece que é a pessoa perfeita. Por quê? Porque é uma pessoa que está se moldando exatamente para cumprir esse papel. E aí, pessoal, a pessoa começa a ficar apaixonada para suprir esse vazio. Lembra? Vazio atalho. Vazio atalho. Então, o vazio que chegou, eu quero um amor. Então, aí é uma pessoa solteira, ou uma pessoa divorciada, ou uma pessoa viúva, ou uma pessoa casada, cujo casamento está ruim. Então, são todas as pessoas ali que têm a possibilidade de ter esse vazio, essa vontade de ter alguém. Aí chega essa pessoa aparentemente perfeita, e ela vai dizer exatamente o que você precisa ouvir para se apaixonar por ela, mas na verdade você não está se apaixonando por ela, você está se apaixonando por uma imagem falsa criada, por um avatar ali que foi projetado para você. E aí, a felicidade vai estar na sua frente, só que em algum momento você vai precisar pagar para ela, por ela. Aí, o pagamento ele pode ser de várias maneiras, né? Você precisa pagar, às vezes, é um valor para ele encerrar um processo jurídico que ele tem, que é esse processo que impede ele de vir morar com você e ser feliz para sempre. Ou é alguém de outro país e você precisa pagar a passagem aérea dele. Ou esses dias eu vi um caso também que era uma pessoa que prometeu, vamos casar? Vamos. Aí deu um anel para a pessoa, aí ela ficou toda apaixonada. Aí foi lá no apartamento dela e falou assim, vamos colocar móveis planejados em tudo aqui. Aí ela, vamos colocar, então precisa pagar tanto. Aí ela pagou o dinheiro dos móveis planejados, só que o cara sumiu. Então, a possibilidade do dinheiro são inúmeras, pessoal, mas é sempre esse padrão, tá? É um vazio. Aonde que vem um atalho, que eu falo? Porque o atalho, assim como ganhar dinheiro é difícil, encontrar um relacionamento saudável também é difícil. Então, a partir do momento que vem um príncipe encantado que cai na sua frente, que é perfeito para você, isso é um atalho. E aí você é seduzida por esse atalho, só que aí chega a hora de pagar. Então, se vocês entenderem esse processo, é o meu vazio, aí surge um atalho, aí surge uma pessoa perfeita para mim e vai chegar a cobrança. Quando chegar a cobrança, você está na iminência de cair no golpe do estelionato amoroso. Certo, René? Exatamente. E aí, junto com isso, tem outros temas que são antigos, né, no estelionato amoroso, que é o gaslighting, que é o ghosting, né? Quer dizer, vai seguindo o fio, né? Mas é aquela coisa, há alguns anos, eu acho que há uma década atrás, teve um documentário, não sei agora qual canal, talvez o History Channel, que mostrava como era fácil eu fazer um perfil do Jardel a partir do Facebook dele, através do Twitter dele, do X dele. Né? Quer dizer, eu ia acompanhando isso durante uma semana, um mês no máximo, e eu sabia onde ele morava, que academia ele frequentava, o que ele gostava, e aí eu tenho o quê? Eu tenho iscas de personalidade. Eu vou me moldar para que dê match. Ele vai olhar assim e vai falar, nossa, né? Como você falou, eu também. Isso já cria um vínculo, né? E automaticamente a pessoa que ela ela sabe seduzir, ela é uma boa vendedora. Eu estou falando no sentido negativo, né? Sim, sim. Então ela vai vender algo irreal e você está tão desesperado, você está tão carente, né? Que você vai pagar. Isso. De novo, você vai falar, pô, isso só acontece comigo.
Não, 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 meu amigo. Infelizmente, isso é um sintoma, não é brasileiro, mundial. Né? Isso que o Jardel está falando, a gente tem artigos e mais artigos. Tem até série de Netflix disso, né? Que é eu acho que é Maníaco do Tinder, alguma coisa assim, né? Que é um cara que seduzia, Sim, tirava sim. e, assim, ele tá por aí, gente, né? Tá circulando, né? E quem financia ele são pessoas que estão carentes, que estão inseguras, que querem ter uma companhia, né? Às vezes, né, o ditado é, né, antes só do que mal acompanhado. Só que nesse mundo apressado, nesse mundo narcísico, nesse mundo do espetáculo, parece que é antes mal acompanhado do que só. É isso mesmo. Então, Como que a gente pessoas faz? estão caindo nisso. Como que a gente faz, pessoal? Primeiro, não desistam do amor. Não desistam do amor. Porque a gente precisa amar, nós somos seres sociáveis. Por isso que a gente está junto aqui agora. Eu costumo dizer, nós somos espécies que a gente vive em sociedade. Então, se você tem esse discurso de eu estou muito bem sozinha, não preciso de ninguém, você está adoecida. Tá? E você está querendo se convencer disso. Não. Você pode estar muito bem sozinha? Pode, mas você não estaria melhor se você tivesse uma companhia muito saudável com você? Sim. Então, diga sim ao amor. Porém, saiba que não é fácil encontrar amor, não é um atalho. Eu costumo dizer que é 9 para 1, Renê. 9, falo para minhas alunas, a cada 9 babacas vem um cara legal. 9 babacas. Então, tenha fé. Tenha fé. É aquela coisa, aposte, né? Aposte. E aposte em você. Não é uma questão de eu estar apostando no outro. Eu estou apostando na minha possibilidade de amar. Né? E, logicamente, essa possibilidade de amar ela vai implicar em ajustes, ela vai implicar em renúncias. Eu não estou falando em anulação, eu não estou falando em amputação. Renúncia, coisas possíveis para que a troca se estabeleça. Né? Teve uma pessoa que colocou aqui, quando entra dinheiro é uma fria. Né? Só que nós vivemos numa sociedade capitalista onde dinheiro é sim para muitas pessoas moeda de troca. Sim. E aí a gente entra na pornografia, a gente entra na prostituição, e em muitos aspectos existem pessoas se prostituindo na internet. Eu só vou dar o exemplo das cam girls, né? As meninas que tiram a roupa, os meninos, tá? Não é exclusivo das meninas. As pessoas que tiram a roupa e ganham, né, dinheiro, ganham, e assim, é dinheiro real. Né? Sim, então não são prostitutas. Talvez a gente diga, não, é uma garota de programa virtual, mas assim, são pessoas que falam, pô, isso aqui é uma chance de eu fazer um extra. Sim. E faz um extra. Né? Só que, qual que é o preço disso para você? Isso. Né? Quer dizer, você está se valorizando ou desvalorizando, e logicamente aí a régua é singular para cada um. Não é um julgamento, mas assim, tem efeitos. Qual o efeito disso para você? Se você se apaixona por uma garota virtual, seja ela real ou seja ela uma inteligência artificial, até onde você leva isso? Até onde você consegue levar isso? Né? E se você se apaixonar? Esquecer que é uma garota virtual. Sim, dicas então. Novamente, não desistam do amor, mas saibam que é difícil e desconfiem do que está muito fácil. Desconfiem dos atalhos da vida de vocês, sempre. Sempre desconfiem de atalhos. Aliás, a maioria dos golpes, golpe do bilhete premiado, a maioria dos golpes vem também do atalho. Né? Vem fácil, vai fácil. Fala assim, olha, eu ganhei aqui um bilhete de 100 mil reais, mas eu tenho que viajar agora. Renê, me dá 10 mil que tá tudo certo, você fica com o resto. A Renê fala, nossa, eu vou dar 10 mil e vou ficar com 90 mil. Eu tô exagerando, mas é mais ou menos assim que funcionam os golpes, tá? Ou seja, o atalho faz o Renê me dar 10 mil, eu sumo, o bilhete é falso. Então ele perdeu 10 mil pela questão do atalho. Então, dica para vocês, desconfiem de atalhos em todas as áreas da vida de vocês, também na área amorosa.
vá com calma no amor, vá conhecendo a pessoa, saiba que a pessoa que você está conhecendo é uma pessoa humana, é uma pessoa comum, assim como você, que tem qualidades e defeitos, e vocês vão ser felizes juntos se vocês consolidarem um relacionamento, criar raiz nesse relacionamento. Isso vai aos poucos, vai sendo trocas, trocas. E sempre que colocar dinheiro em jogo, desconfia. Acho que isso são as dicas aí básicas para vocês. É, E para gente fecha, pode falar, Renan. então, é aquela coisa do escoteiro, né? Sempre alerta. Isso. Sempre alerta não no sentido de vigiar o outro. Alerta ao teu corpo, aos sinais do teu corpo. Sinta. Né? Recentemente, uma colega nossa, a Elza, ela falou uma coisa, né? Uma pessoa falou uma coisa para ela falou, peraí, eu tenho que sentir isso. Né? Quer dizer, isso que foi falado, deixa eu encontrar espaço para isso dentro de mim. Isso leva tempo. Então não dá para eu falar, pô, olha só, Jardel, tem isso aqui, então vamos lá, a gente é amigo, putz, cara, gol! Não é assim. Né? Ô, René, tem uma parábola do Bert que ele fala sobre... Me ajuda, vamos ver se você lembra também, que entra num trem, acho que se não me engano um índio entra num trem, aí chega numa estação, ele fala, né, peraí que eu estou esperando minha alma chegar, alguma coisa assim, não é, René? Eu aprendi essa parábola com a Adriana Campidelli, né? E eu não sei onde isso está no Hellinger, mas ela sempre contava assim, né? Que o homem branco chega para o índio, né? E ele acabou de fazer a estrada do Texas até Washington, né? E ele fala, índio, vem aqui. E o índio fala, não vou entrar nisso aí não. Ele fala, é seguro. E aí ele entra e o trem vai lá para Washington. Chega em Washington, o índio sai e senta nos trilhos. E o homem branco fala, índio, a gente tá aqui em Washington. Ele fala, o corpo tá aqui, mas a alma ficou lá atrás. É isso. Tem que esperar ela... Pro índio não faz sentido. Então, isso é muito sábio. O Bert trabalha muito com isso contação de histórias, né? É contação de histórias. Sim, isso é fantástico. Eu me comprometo a procurar isso, tá? Na obra do Bert, para pôr depois no texto do Instagram e do YouTube para vocês, em qual livro que tá exatamente. E para a gente finalizar a nossa live, o último tópico são os abusos sexuais, estupros sexuais virtuais, que isso é muito triste. E isso está acontecendo. E eu vou contar para vocês como que isso acontece de maneira geral, para vocês saberem. Vocês precisam saber. Existe também, assim como o estelionato amoroso tem um padrão, os abusos virtuais também têm um padrão. Qual que é esse padrão? Lembra? Vazio, atalho, de novo. Então você tem um adolescente, geralmente, uma pessoa jovem, que tem esse vazio e que quer um grande amor e que muitas vezes está isolado em casa porque vem da pandemia, da geração neném. Olha como tudo está conectado com o que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Então a pessoa ela tem esse vazio, ela quer um amor e quem que aparece na vida dela poderia ser um estelionato amoroso? Poderia, só que lembra, ela é uma pessoa jovem, ela não tem dinheiro. Então se você tiver dinheiro, você pode ser vítima do estelionato amoroso. Mas se você é uma jovem, você não tem dinheiro. Então, o que você tem? O seu corpo. Então, como que funciona? É um golpe que não visa dinheiro, visa o corpo. Geralmente são os jovens bonitos, né? Geralmente são jovens bonitos, reais ou fake, tá? Pode ser um jovem, né? Um adolescente um pouco mais velho ali, ou um perfil falso, que começa a se relacionar com essas jovens, geralmente mulheres, mas também pode ser homens, geralmente mulheres, faz com que ela se apaixone por ele, começa a namorar de maneira virtual, aí ela preenche esse vazio que ela tem dentro dela, através dessa pessoa que, na verdade, é um golpista, e também o atalho, ou seja, ela não teve que ir no Tinder, conhecer ela não teve que ir no barzinho com a amiga, na balada, ela não teve que fazer tudo isso. Ela simplesmente começou a namorar o homem da vida dela. Bateu na porta dela. Bateu na porta dela, e aí o abuso, o estupro, ele real, físico, ele envolve o quê? Uma violência física, né? O virtual, eles precisam ter uma forma de dominar a vítima. E como que eles dominam? Geralmente eles pedem fotos, nudes. Tá? O nudes é a moeda do abuso
virtual, nudes. Então, olha, a gente está... para você provar o amor para mim, manda uma foto sua dos seus seios, manda uma foto sua do espelho, de corpo inteiro. E ele também manda dele, porque ele não tá nem aí, ou é fake, ele pega uma foto de um adolescente pelado na internet mesmo, manda. Para provar o amor, manda-se essa foto. E uma outra coisa que se faz também é assim, você está me traindo. Aí a menina fala, imagina, não estou te traindo, eu te amo, você é o amor da minha vida. Não, você está me traindo, né? Então, para provar que você não está me traindo, passa a senha do seu Instagram para mim. Aí ela vai, passa a senha do Instagram pro cara. O cara entra, ele coleta informações que podem ser usadas como ameaça contra a pessoa e também ele salva todos os contatos da pessoa. E aí pronto, tá armado. Porque daí o que acontece? Ele vai cair a máscara, falando, não sou seu namorado, eu tenho agora a sua foto, e se você não fizer o que eu mandar, eu vou divulgar para toda a sua família, para o pessoal da igreja, para o pessoal da sua faculdade, escola, vou divulgar para todo mundo. Aí a menina fica desesperada, e aí a menina faz o que o cara quiser. Aí os abusos são das mais diversas ordens, pessoal. Ele pode pedir dinheiro, pedir para a pessoa roubar dinheiro do pai, mandar para ele fazer pix com o celular do pai. Ele pode mandar a pessoa se machucar, se cortar, porque ele tem tesão nisso. Ele pode fazer ela se masturbar, colocar objetos na vagina, coisa assim, filmar e depois vender esse vídeo para a indústria de pedófilos, às vezes. Então, é um mundo, pessoal, muito sujo, abominável, mas que vocês precisam saber que existe. E que a nossa função nessa live, infelizmente, é trazer essas informações para vocês, né, Renan? Felizmente ou felizmente? Felizmente no sentido da possibilidade de prevenção. Quer dizer, falar de educação sexual com seus filhos, jovens, é um ato de cuidado, é uma orientação, é uma prevenção para isso. Né? Esse relato do Jardel, ele está acontecendo na internet desde que a internet é internet. Isso acontece desde o MSN. Né? E o foco deles são as meninas mais jovens. Sim. Existe toda uma estatística. Meninas brancas de tal idade a tal idade, e isso fornece material pornográfico para uma indústria de pedofilia, de perversão sexual, que é uma das indústrias que mais traz dinheiro para a internet, para certos setores. Né? Então, isso é real, isso existe, já tem filmes que falam disso, isso alimenta uma série de outros círculos, como tráfico de menores, pornografia infantil, outros tipos de tráfico. Né? A gente nem vai entrar nisso, já é grave o suficiente o fato disso de repente estar acontecendo com seu filho, sua filha, que estão em casa, na segurança da sua casa, mas dentro da sua casa a invasão está acontecendo através do celular, através do tablet. Ou seja, a pessoa tem acesso, quando você abre, ela tem acesso à poltrona, à cor, à mobília. Se é um hacker, ele consegue saber exatamente de onde você está falando, qual que é o teu ID. Né? Então, essas pessoas que participam disso são pessoas que sabem o que estão fazendo, são perpetradores, né? Existe uma perversidade, e eles fazem isso com pessoas que são ingênuas. Sim. São crianças, são jovens que não têm instrumental tecnológico, nem maturacional, psiquicamente, para de repente virar para o pai e falar: pai, olha só, essa pessoa falou isso, eu me senti estranha, me senti mal. Não, ela esconde, ela fica com vergonha, ela se sente culpada. E aí você já tem tudo isso que o Jardel falou, de um estupro, de um abuso sexual virtual. Né? E automaticamente uma coerção, uma ameaça, a pessoa ela fica na mão deste criminoso. Né? E a questão não é 1, 2 por aí, é uma indústria que alimenta, e agora que a gente tem, o Jardel não entrou nisso, mas agora que a gente tem a deepfake,
É, Isso é utilizado por pessoas que nunca mandaram nudes para ninguém, é. mas isso pode ser usado como forma de ameaça, como forma de ameaça profissional, forma de ameaça de coerção relacional, por dinheiro, né? Então, estelionato, abuso sexual, isso tudo existe na internet. Qual que é a solução? Informação. Isso. Informem-se. Estudem. Estudem para vocês poderem orientar seu filho e sua filha. Ah, mas esse é um jogo inocente. Não existe jogo inocente na internet. Infelizmente. Eles alimentam uma indústria que ganha dinheiro com isso. E muitas vezes esses jogos eles não têm um controle parental, eles não estão de acordo com, de repente, a sua filosofia de vida, os seus valores. Então, sim, é importante chegar para o seu filho, não, peraí, deixa eu entender esse jogo, dependendo de como for, você pode jogar meia hora, uma hora. E eu quero ter acesso, sim, ao chat, eu quero saber, sim, o que está acontecendo. Por quê? Eu estou cuidando de você. Eu não estou xeretando a tua vida, porque, sinceramente, como adulto, eu tenho mais o que fazer. Mas eu te amo e eu cuido. E não tem nem que explicar muito, né? Você é o grande, ele é o pequeno. Fala, filho, eu vou olhar e pronto, né? E eu acho que é uma questão assim, né, Renê? O seu filho vai transar. Vai transar. Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Seu filho vai transar. Ai, mas só tem 12 anos, já tá com os hormônios aí, já, vai acontecer, ele vai se masturbar, ele vai transar. E se você não conversar com ele abertamente disso, se você não chegar para sua filha e falar assim, filha, você agora está chegando na vida adulta, os homens vão começar a olhar para você, você vai ter homens muito bons que vão chegar em você e você vai ter homens muito maus. E você precisa saber reconhecer e falar abertamente disso. A gente ainda tem, hoje em dia, mães e pais que não falam sobre menstruação com os filhos, com a filha, que não falam sobre sexo, que coloca medo, né? Se você me aparecer grávida aqui, eu te expulso de casa. Isso ainda existe, Renê. Ela vai aparecer grávida se você não conversar com ela sobre o que é sexo, o que é método anticoncepcional. O que vai acontecer, quais são os riscos dessa vida, né, dessa humanidade. Então, o que o René falou é fundamental, pessoal. Como que a gente evita? Através da informação. E esses abusos virtuais, eles podem se tornar reais. Por quê? Porque uma das coisas que o abusador pode fazer é obrigar a vítima a encontrar com ele pessoalmente. Exato. E aí ela vai ser estuprada de maneira real, física. E o que eu vi que mais me abalou, assim, sabe, Renê? Assim, que me marcou muito, assim, que existe na Deep Web, Dark Web, esses aí são termos, pessoal, vocês não precisam entender muito, mas são regiões da internet em que as leis são mais difíceis de serem cumpridas, tá? Mas existe, inclusive, Renê, o que mais me marcou, tá? Um manual feito para pedófilos de como dicas para se encontrar mulheres divorciadas com filhos pequenos, seduzi-las, mas não porque você quer a mulher, porque você quer o filho. Então, olha o perigo disso, de você estar lá no Tinder, viu? Você que está me assistindo e é divorciada e que está buscando um novo amor e tem que buscar mesmo, tá? De nenhuma maneira estou falando pra você não buscar, tem que recomeçar a vida amorosa. Só que você não precisa colocar a foto da sua filhinha no Tinder com você, você não precisa disso. Você não coloque. Por quê? Ah, mas ele tem que saber que eu tenho filha, por isso que eu já ponho lá para ele saber. Não, você não coloque. Aí você vai conhecer a pessoa e você vai dizer para essa pessoa que você tem uma filha. Se a pessoa não quiser alguém com filho, ele vai embora. Mas você só vai contar essa informação para as pessoas que você estiver conhecendo, que você já tiver uma certa confiança. Principalmente certas fotos que podem ser alteradas por inteligência artificial hoje em dia, que é o que o René falou agora há pouco. Inclusive, transformando fotos inocentes em fotos pornográficas com a imagem do seu filho. Isso também existe. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com o que coloca. E se você colocar fotos do seu filho na internet, eu acho que tem que colocar uma foto ou outra
Mas toma cuidado, né, Renê? Da posição que coloca, né? Não precisa colocar o filho em detalhes, né? É isso. Certo, Renê? Aquela coisa, né? Nós cuidamos, nós somos os cuidadores, né, dos nossos filhos, nós somos os responsáveis. E é fato, né? A internet ela tem fronteiras muito suaves, leves. Você não sabe, né? Recentemente teve um caso aí de uma família que foi viajar, acho que para a Escandinávia, e de repente viu a foto dela num outdoor, né? Vendendo, sei lá, mixer, né? E ela falou, meu, como que essa foto foi parar lá? Ah, era uma foto que estava no Facebook, a empresa pegou, né? Provavelmente calculou, tipo, meu, essa família está no Brasil, nunca vai vir para cá, pum, usou. Quer dizer, comercializou uma foto que é particular, íntima, publicamente. Só que aquela questão, se está no Facebook, está público, não é mais privado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Jardel e eu, nós temos que estabelecer essa fronteira do privado e do externo, né? Do íntimo e do estimo. Né? O Dr. Jorge Forbes, ele fala, né? Hoje em dia a gente tem uma extimidade, ou seja, tudo tem que ser mostrado. Só que aí, como que eu me junto depois de novo? Eu fico todo fragmentado, né? Minha vida inteira está exposta. E aí eu tenho uma dificuldade de ter consistência, continência, porque eu espalhei para tudo quanto é lugar. Né? É importante, sim, eu ter claro o que eu quero mostrar e como eu quero mostrar. E se é meu filho ou filha pequena, tem a necessidade de mostrar? Né? E a gente sabe hoje, as escolas têm todo um manual, né, para não expor as crianças, porque tem risco de sequestro, tem risco de abuso, tal. Então, existe um olhar da sociedade para isso, sim. A questão, novamente, é quão rápido que são certos mundos e quão devagar são outros. Né? Então, se você entrar na internet, a internet é lugar de adulto. Você tem que ser safo, você tem que ter maturidade. Se você for ingênuo, você vai cair no golpe. Sim. Isso não tem nada a ver com o fato de, eu sou burro, tal. Não, você ignora aquele golpe. E automaticamente você olha para aquilo e fala, não tem nada, é fofo. E às vezes não é fofo. Né? Às vezes é um ursinho carinhoso disfarçado. Né? Infelizmente eles fazem isso. Quer dizer, na internet não existe personagem da Disney que não esteja sem roupa. Né? Porque eles pervertem até a Disney. Né? Então, né? Não é lugar para criança, é lugar para adulto. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu queria mostrar o meu filho para minha família. Tal. Você pode ter os amigos íntimos do Instagram, e aí você posta só para os amigos íntimos, e quando for postar abertamente, você posta fotos, por exemplo, você andando de mão dada com a sua filha no horizonte, sabe? Fotos assim que não tragam muitos detalhes dela, né? Mas então, Renê, a gente já passou de 1 hora de live. A vida pulsa, né, Renê? Olha quanta coisa que a gente falou. Sim. A gente agradece aí a presença de vocês, a presença das pessoas que vão assistir a live posteriormente no YouTube. Nós temos perguntas aqui, mas eu acredito que a gente ficou sem tempo, né, Renê? Senão a gente passa muito aqui do horário. Mas eu queria saber suas pontuações finais aí de tudo que a gente falou. O que mais você quer deixar aqui registrado? Legal. Eu acredito que os 3 temas que você trouxe para a gente são muito ricos, né? E daria para a gente fazer uma live de cada um deles, Com certeza. Porque isso traz muita coisa, né? A gente tem hoje muitas pesquisas, né? Eu estou escrevendo agora um capítulo para um livro que vai sair pela editora Conquista, que chama Desenvolvimento Infantil, onde eu só foco na questão dos perigos da internet com crianças. Ótimo, né? ótimo. E eu me baseei num dossiê que saiu recentemente na França, né? Inclusive um dossiê financiado pelo presidente Macron, onde se fala da demência digital. Ou seja, o que nós estamos fazendo com as crianças do futuro, através desses excessos. Inclusive, o presidente Macron ele faz uma ressalva de como nós estamos vendendo nossas crianças para a indústria de consumo, como se elas fossem um produto. Né? Então, ele inverte. Né?
não é a criança que está consumindo, não, ela está sendo consumida, né? E ele fala, a gente precisa, como adulto, né? Ele faz um apelo para os pais, nós precisamos tomar cuidado, porque isso está acontecendo e meu apelo como presidente, ele tem limites, porque a gente está falando de uma indústria que é muito rica e que, de repente, não vai parar de fazer o que está fazendo, né? E aí a gente está falando de muitas camadas. Mas, em todo caso, o que o Jardel trouxe aqui, o que eu trouxe aqui, vocês têm como pesquisar, né? A gente jogou algumas palavras aqui, procurem essas palavras no próprio YouTube, no Google, e qualquer coisa, entre em contato com o Jardel, entre em contato comigo, a gente vai fornecer material de pesquisa, livros, artigos. Isso são temas que a gente aborda nos nossos módulos e treinamentos, porque nosso mundo é líquido. Isso é temática dos nossos clientes hoje. Com certeza. Eu queria divulgar para vocês o meu novo livro, né? O meu filho caçula aqui, Um Novo Olhar para a Alma do Meu Filho, que eu acabei de lançar. E esse é um livro bem interessante, principalmente para os papais e para as mamães. Eu trago questões sistêmicas que abrangem as crianças e temos exercícios práticos que você pode fazer com o seu próprio filho. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Segunda-feira agora eu vou dar uma masterclass também sobre adoecimentos infantis, tá? Pelo Zoom. Então, fique aqui atento ao Instagram se você quiser mais informações. A gente está começando 7 grupos de estudo aqui em agosto, tá? Se você quiser também mais informações, eu vou deixar no YouTube aqui, no texto, e no Instagram você consegue acessar o link da bio. E, Renê, se as pessoas quiserem te acompanhar, o que você tem de novidade para elas aí? Eu estarei no Rio de Janeiro esse final de semana, lançamento de um livro, também pela editora Conquista, chamada Construindo Relacionamentos Saudáveis. Então, para vocês acompanharem, é só me acompanhar no Instagram que eu vou postando essas notícias. É um livro voltado para casais. Então, atualmente eu estou lançando, ano passado, esse ano, muitos livros voltados para orientação familiar e casais, né? Bem na linha da psicologia. Né? Então, quem tiver interesse, já tem disponível algumas coisas, sem falar os artigos. E as lives, que são, sim, um serviço, né, de psicoeducação para o nosso público. Com certeza. Se você não conhece da teoria sistêmica de Bert Hellinger, ou se você conhece também e quiser estudar um pouco mais, eu estou começando a leitura deste livro, viu, Renê? Toda segunda-feira, 19 horas, eu vou ler esse livro aqui com meus alunos de maneira comentada. A gente lê e comenta de agosto a novembro, pessoal. Então, é uma chance. Se você quiser, compre esse livro, tá? Um Lugar para os Excluídos. Com certeza o Renê já leu, acho que umas 10 vezes. É um livro fantástico, né? Fala um pouco da vida do Bert Hellinger e também da teoria. E é um ótimo início, né, esse livro, Renê, para quem quer começar, você não acha? É um livro profundo. Ele fala bastante desse olhar de Bert Hellinger para os excluídos, ou seja, para a dinâmica de inclusão e exclusão que tem em todo o sistema familiar ou todo o sistema social. Então, é um bom livro. Renê, muito obrigado novamente pelo seu tempo, foi ótimo, adorei mais uma live. Eu queria que você assiste Game of Thrones ou não, Renê? E o House of the Dragon também, está acompanhando ou não? Sim, aliás, é tema de família, né? Só. Eu acho que a gente tem que preparar uma live aí desse universo de Game of Thrones, você não acha, Renê? Podemos. Geralmente no primeiro módulo, né, no módulo de Ordens do Amor, eu trago Game of Thrones, porque é uma questão de lealdades invisíveis, repetição, hierarquia. Lá tem a teoria sistêmica inteira no seriado para a gente conversar, né? De uma forma assim sanguinolenta e ao mesmo tempo as pessoas gostam, né, de série, uma forma divertida também. Sim. Mas assim, é pesado. Aliás, os sistemas familiares, eles são pesados. São pesados, né?
Mas é isso então, Renê. Abraço para você, sucesso, até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado pelo tempo. Agradeço.